Olá, queridos! Um salve para todos. Estamos chegando aí com 10 minutinhos de Bíblia. Bem, eu tenho aqui, antes da vinheta, uma informação importante que muito nos alegrou o coração essa semana. Nós estamos na Semana Santa, ok? Então o tema hoje da reflexão é Semana Santa, ok? Então eu espero por você logo depois da vinheta para 10 minutinhos de reflexão na Bíblia, na Palavra de Deus. Antes, porém, eu quero notificar aqui a chegada da Maia. Isto mesmo, é a filhinha do Vinícius e da Beatriz. Ela nasceu agora, dia 29 de março, madrugada, né? De sábado para domingo, às 2 horas da manhã. Interessante, né? Maia deveria nascer em maio, né? Nasceu em março. Nós temos uma jovem lá na igreja também que chama Júlia. Gozado, era para nascer em julho, nasceu em janeiro. É uma observaçãozinha, né? Interessante, mas é engraçada, né? Bem, então, a Beatriz nasceu a nenezinha dela. Eu quero até comunicar aqui, ó, essa arvinha aqui da felicidade, essa bicicleta, é a bicicleta do amor, né? E ela tá levando a arvinha da felicidade. Eu comprei junto com a minha esposa e vamos presentear o Vinícius, a Beatriz, né? E a Maia e a Manuele também, que é a filhinha do casal. E o desejo do meu coração, da minha esposa, nossa, da comunidade Ramos da Videira, é levar felicidade, até porque essa arvinha é conhecida como a árvore da felicidade, para que leve felicidade, né? Já são felizes, mas que o Senhor dobre a felicidade na vida do casal e na família. É o desejo do meu coração, do nosso coração, da comunidade Ramos da Videira, porque afinal de contas nós estamos em festa lá, né? Com a chegada da Maia, uma grande benção, é mais um ramito, mais um raminho da videira, ok? Então nós vamos agora para o nosso comercial, o nosso break, e já voltamos com 10 minutinhos de Bíblia. Roda a vinheta aí, produção! Roda! Muito bem, queridos. Então vamos aos 10 minutinhos de Bíblia dessa semana. A reflexão hoje é Semana Santa. Afinal de contas, é a semana que nós estamos e eu quero ler com você um texto da Escritura que tem tudo a ver e muito a ver com tudo isso. Está em Isaías, capítulo 53, do versículo 4 até o 7. São 3 versículos que diz assim a Escritura. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Jesus, e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, diz a Escritura, a palavra de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o versículo 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado, as transgressões, as maldades, as dívidas de todos nós. E o 7 diz assim: ele foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Um texto escrito muito bem antes de Jesus vir estar entre nós, o Messias prometido do Senhor. Deus, através da boca do profeta Isaías, já estava dando um spoiler, né, daquilo que iria acontecer, e de fato aconteceu milhares de anos depois, a vinda, a chegada do Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, nosso Redentor, para nos resgatar do caminho da perdição, como todos nós estávamos extraviados e desviados da presença de Deus. Um texto maravilhoso que se encaixa muito bem nessa Semana Santa, que é um assunto bem rápido que eu quero aqui tratar com você, porque são 10 minutinhos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vai dar muito bem para nós entendermos, tá? Esse texto nos leva a pensar na Semana Santa, escute isso, a qual nós estamos nela, ok? A Semana Santa não é um tempo de religiosidade, é importante a gente entender isso, porque muitas pessoas encaram a Semana Santa como uma semana de religiosidade, e não é, ok? Não é. É um tempo onde firmamos a nossa experiência, a nossa comunhão, a experiência e a comunhão com Deus. É diferente de uma religião. Religião é prática temporária, de momentos, de horas. E comunhão com Deus, intimidade com Deus é 24 horas, é online com Deus. Então é sobre isso que eu quero compartilhar e pensar com vocês dentro desse contexto, né? É um tempo onde firmamos nossa experiência e comunhão com Deus, através do Senhor Jesus Cristo e do mover do Espírito Santo. Porque só temos um mediador entre Deus e nós, que é Jesus. E o Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que Jesus disse que enviaria a estar conosco todos os dias. Então Jesus, ele está conosco, Deus está conosco na pessoa do Espírito Santo. Fantástico, maravilhoso, todo esse conteúdo da Escritura e da Palavra de Deus. Então, vamos refletir aqui em três lições importantes nessa reflexão. Qual reflexão? Semana Santa. Estamos pensando alguma coisa sobre a Semana Santa. É claro que eu não vou esgotar o assunto. Semana Santa tem assunto para muito tempo, muitas meditações e reflexões. Eu poderia falar da cruz, poderia falar da morte, da ressurreição de Jesus, que é o que a gente sempre fala, né? Enfatiza. Mas hoje eu quero extrair aqui três liçõezinhas rapidinho, resumida, é claro, mas você tem um raciocínio e eu entendo que você vai captar, você vai assimilar aquilo que é importante para você, para a sua vida, através da Escritura e da Palavra de Deus, que é o que nós estamos tratando e é o que importa. Primeiro, a Semana Santa nos ensina sobre humildade e servir, ou serviço. É isso que ensina a Semana Santa, e a gente precisa pensar sobre isso. Semana Santa nos ensina sobre humildade e servir. Na antiguidade, os servos, eles tinham a missão de lavar os pés dos destinados, ou seja, dos seus senhores e também dos hóspedes que os seus senhores recebiam. Os servos, eles estavam ali também para lavar os pés dos seus destinados. Agora, por ser tão humilhante lavar os pés das pessoas em plena Páscoa, na última ceia, semana da última ceia, né? Era humilhante isso. Então, o que aconteceu? Por ser um ato de humildade, de humilhação, eles eram poupados na Semana Santa de lavar os pés. Eles tinham como que uma folga, um reconhecimento. Essa semana não, é muito humilhante, etc. e tal.
Mas escute, está registrado na Bíblia, eu não vou ler por causa do tempo, mas é um texto muito conhecido. Jesus Cristo, o Senhor, o Deus entre nós, ele não só lavou os pés dos discípulos na última ceia, ele não só lavou os pés dos discípulos na Semana Santa, mas ele lavou os pés de Judas Iscariote, o traidor, o mentiroso, aquele que estava com o pecado oculto no coração, que não confessou o seu pecado, que não abriu o seu coração para confessar. Ele precisou ser descoberto que estava em pecado. E aqui é uma lição tremenda. Não espere ser descoberto do seu pecado. Confesse. Se quebrante, busque o arrependimento e acerte com as pessoas. Acerte com Deus, porque ser revelado o pecado é vergonhoso. É um outro segundo erro em cima do primeiro erro. Errou, querido, querida. Deus vai te perdoar. Para tudo tem jeito nessa vida. É se quebrantar, abrir o coração, buscar o arrependimento e Deus transforma, Deus levanta. Deus é poderoso para transformar, perdoar e levantar. E nós devemos perdoar também uns aos outros. Confesse sua culpa, seu pecado. Não use a Semana Santa para uma religião, para ficar tristinho num canto, com a cabecinha baixa, igual um religioso. Não. Use a Semana Santa, como todos os dias, é claro, é bom enfatizar, como todos os dias devemos ir à cruz, ao pé da cruz, a presença do Senhor. Essa semana é uma semana ainda maior para espiritualizar, ao invés de criar religiosidade, Espiritualizar aqui no sentido de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, de vida plena com Deus, de transparência com Deus. Jesus, ele deita água na bacia, lava os pés dos discípulos, não só dos discípulos, mas também de Judas, mostrando que ele é um Deus de amor, de perdão, estava dando oportunidade para Judas, que não aproveitou a oportunidade, A oportunidade é para todos, mas o privilégio é para os que validam a obra de Deus. Valide a obra de Deus, se entregue para Jesus, vá para Jesus, leve sua família, leve seus filhos, se firme com Jesus. Esta é a dica, este é o conselho. É isso que temos que fazer. Segundo, a Semana Santa nos ensina o valor da oração. O valor da oração. Quinta-feira à noite, na véspera da crucificação, Jesus foi ao Getsemane orar. Jesus foi orar na véspera da sua morte. Jesus está no Getsemane orando. Nós sabemos que a vida de Jesus era uma vida de oração. Jesus estava sempre no monte. Jesus estava sempre num particular falando com o Pai. Jesus, ele era um homem entre nós de oração. Mas essa oração que ele foi fazer no Getsemane foi específica. Um dia antes da sua morte, ele vai ao Getsemane, ele ora: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus sabia que passaria pela dor, que Jesus morreria a minha morte, a sua morte, que Jesus tomaria sobre ele os nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades e permitiria ser cravado na cruz do Calvário, se permitindo ser morto, ser assassinado. Sabe? Jesus fez isto por mim e por você. Mas antes ele vai orar. E o que eu quero extrair aqui, nesse segundo ponto, da Semana Santa nos ensina o valor da oração, é que o princípio aqui, querido, querida, é que se temos uma vida de oração, como Jesus tinha, se temos uma vida de oração, então estaremos preparados, então seremos fortalecidos, porque quem ora está se preparando, quem ora está fazendo um depósito, está fazendo uma poupança. Quem ora está buscando Deus, quem está buscando Deus está sendo guardado e protegido por Deus. Jesus estava se preparando em oração, se fortalecendo, sendo fortalecido pelo Pai para enfrentar a adversidade do dia que viria na sequência, a sexta-feira da paixão. Olha que coisa linda, que princípio maravilhoso. Todos nós passamos adversidades, problemas, lutas, enfermidades, documentos que temos que assinar, decisões que temos que ter, tentações que passamos. Então, tudo isso acontece no dia posterior, quando levantamos. Passamos por situações dessa natureza. É uma notícia que vem através do correio, de uma mensagem. Querido, querida,
Tenha uma vida de oração. A oração vai fazer a diferença. Você vai se fortalecer na oração. Você vai ficar forte. O Senhor vai fortalecer você. Você está se preparando. Você vai criar um depósito, uma força, um músculo. A tua fé vai crescer. E quando surgir, então, as adversidades, você está em oração. Você tem uma vida de oração. Você vai suportar melhor. Melhor. O Senhor vai estar com você na luta. Lá na cova dos leões. Lá na onde está havendo o fogo queimando, na fornalha ardente, Deus vai estar com você. Sabe, querido, querida? Então, olhe para Jesus. Semana Santa nos ensina sobre oração. Precisamos orar. Jesus foi orar, por isso Jesus suportou a cruz, a dor, levou as nossas dores. Todo o nosso sofrimento estava sobre Jesus. Número 3. A Semana Santa, ao contrário de praticar costumes de uma religião, ao contrário de praticar costumes de uma religião, é um tempo de quebrantamento. Quebrantamento. Semana Santa é um tempo de quebrantamento. É o que valida a nossa fé. O quebrantamento valida a nossa fé. E experiência com Deus. Um novo estilo de vida. O Senhor nos dá um novo estilo de vida. Quebrantamento é uma atitude de humildade, de entrega. Alguém que reconhece seus erros. Quebrantamento é alguém que reconhece os seus erros, suas fraquezas, seus pontos fracos, seus pecados. A pessoa está buscando arrependimento. Quem se quebranta está querendo se arrepender, está querendo ser perdoado. Olha o que diz o Salmo 51:17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido, ou seja, humilde e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Pai querido, o tempinho é curto, mas é tão objetivo, a tua palavra é tão clara, tão poderosa, e ela produz o efeito pelo qual ela está sendo enviada, Senhor. Então eu oro com este querido, com esta querida, o menino, a menina, o moço, a moça, o homem, a mulher, a família, as pessoas, Pai, para que entendam esses 3 pontinhos, para que a Semana Santa, que é a que nós estamos agora, ela tenha mais sentido para nós, Pai. Faz a obra, Pai, na vida deste querido, desta querida, para que entenda que Semana Santa é humildade, é serviço. Semana Santa, Senhor, meu Deus e meu Pai, é estar em oração, é comunhão, é buscar o Senhor. Semana Santa é se quebrantar, buscar o arrependimento, confessar pecado, se recolher, se separar, para que o Espírito Santo manifeste a tua glória e derrame uma unção de cura, de arrependimento, de salvação, em o nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amo você em Jesus. Até a próxima semana. Guarde isso. Maravilha, Jesus!